Olá, graça e paz. Eu sou Rafael, bem-vindo ao canal Embaixadores de Cristo Oficial. Meu irmão, antes de falarmos diretamente sobre este assunto importantíssimo e que ao mesmo tempo foi banalizado, vulgarizado pelos cristãos, infelizmente, muitos cristãos hoje em dia eles estão procurando apoio escriturístico para encontrar algum espaço, alguma brecha dentro da Bíblia Sagrada para ela apoiar justamente aquilo que ela condena. Então as pessoas estão procurando santificar os seus pecados, estão querendo santificar as suas iniquidades. E o pior de tudo é que estão querendo usar a própria Escritura Sagrada para dar sustento às suas práticas repugnantes. O que a Bíblia diz sobre o casamento, o que as Escrituras dizem sobre o divórcio, em quais circunstâncias podem acontecer, e o novo casamento, qual o respaldo bíblico para isso? Como nós podemos analisar, qual é a cosmovisão bíblica sobre isso? Então, neste vídeo irei tratar de uma maneira muito simples, muito rápida, observando as principais referências bíblicas, as principais cifras das escrituras para mostrar a você o que a Bíblia tem a dizer sobre o casamento, sobre o divórcio e sobre o novo casamento. Antes, porém, de analisarmos os textos polêmicos que, infelizmente, foram distorcidos pelos homens para simplesmente alimentarem seus desejos nocivos, suas concupiscências, eu irei ler para vocês o que a Constituição do Ministério Embaixadores de Cristo, o que o Estatuto do Ministério Embaixadores de Cristo, ele entende pelo casamento, pelo divórcio e pelo novo casamento. O que nós aceitamos, aprovamos e o que ao mesmo tempo nós reprovamos e rejeitamos sobre o casamento. Vamos lá. No capítulo 1 desta Constituição do Estatuto do Ministério Embaixadores de Cristo, na parte 5 traz o seguinte título: Divórcio e Novo Casamento. O Ministério Embaixadores de Cristo não faz restrição ao divórcio observando os textos bíblicos inerentes. Deuteronômio 24, versos 1 ao 4, Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, Mateus capítulo 19, versos do verso 3 ao 12, 1 Coríntios capítulo 7, do verso 10 ao 24. Estas são as referências às principais bases bíblicas que encontramos para entendermos em quais circunstâncias pode ocorrer um divórcio. Entendemos que o divórcio é tolerado por Deus nas situações previstas, quais sejam adultério, abandono e em razão de fé. Quanto ao novo casamento, entende não ser isso uma doutrina fundamental. Em que sentido? Que esta não foi criada por Deus, senão no caso de viuvez. Eles precisam entender que isso não foi o que Deus criou para o casamento. Isto não está dentro do plano de Deus para o propósito do casamento. Deus criou o casamento até a morte. Somente a morte quebra, digamos, essa prisão que entre o casal. Então, o cônjuge, a partir do momento que ele se torna viúvo, ele está liberado ele está livre para casar novamente. Então, quanto ao novo casamento, entende não ser isso uma doutrina fundamental, e ainda que a realidade da igreja brasileira e a legislação do país trazem à igreja local inúmeros casos de pessoas no segundo ou terceiro casamentos, tornando impossível que se exija o retorno ao primeiro cônjuge. O casamento deve ser realizado. Primeiro ponto. O casamento deve ser realizado segundo as leis do país e a palavra de Deus. O ministro, quando solicitado, invocará as bênçãos do Senhor. Preste atenção. Tem uma turma aí agora que você sabe muito bem de quem eu estou falando, que dizem que não precisa casar no cartório, se apresentar perante o juiz, autenticar um documento no cartório, comprovando a mudança do estado civil de solteiro para casado. A ideia deles é a seguinte: não, o fato de eu assumir a minha casa, a minha esposa, a minha família, já me faz casado com ela diante de Deus. Não. O fato de você ser cristão, você tem que entender que você deve obedecer às leis de Deus que ele impôs para o homem cumprir aqui na terra também, neste mundo secular. A nação brasileira é um estado laico, então quem executa o casamento não é a igreja. Quem executa o casamento é o Estado. E você, como um bom cristão que diz que você precisa se comparecer perante
o Estado, um juiz no cartório para autenticar, validar esse casamento. Caso contrário, você não é casado porque não tem documento algum comprovando isso. Então o casamento ele deve ser realizado segundo as leis do país e a palavra de Deus. O ministro, quando solicitado, invocará as bênçãos do Senhor. Segundo ponto, para que se realize a cerimônia da impetração da bênção, é imprescindível que o ministro celebrante tenha prova de que o casamento foi celebrado de acordo com as trâmites legais. Ou seja, o primeiro ponto aqui, para que se realize a cerimônia da impetração da bênção, quem dará a bênção neste sentido aqui, no caso é o ministro. Entretanto, isso é apenas um simbolismo. Ele está de uma maneira bem formal, ele estará de uma maneira bem formal, revelando aos demais que este casal se uniu e está debaixo da bênção do Senhor. Porque o simples fato do cristão ele casar, decidir casar, cumprir esse propósito de Deus, ele dispensa sua bênção sobre este casal. Então o que o ministro faz não é liberar uma bênção. Você está abençoado porque o pastor liberou. Não é nada disso. Porque o pastor ele invocou a bênção sobre você. Não. O segundo ponto aqui dessa declaração é que o ministro celebrante ele deve ter a prova de que o casamento foi celebrado segundo as leis do país. Então, antes do ministro ele realizar qualquer ação, qualquer cerimônia sobre o casamento, da bênção, eu acabei de explicar em que sentido, ele precisa ter certeza de que este casal, eles de fato estão casados civilmente, de fato se compareceram perante o juiz e receberam o documento para validando, autenticando o casamento. Terceiro ponto, nos termos legais do país, cumpridas pelos nubentes, as formalidades legais, o ministro também poderá celebrar o casamento religioso com efeito civil de acordo com a liturgia de cada igreja. Quarto ponto, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido. Ao mesmo tempo, as referências são Gênesis capítulo 2, verso 24 e Mateus capítulo 19, do verso 4 ao 6 e Romanos capítulo 7, verso 3. Estes textos aqui irei analisar posteriormente. São textos polêmicos, textos que precisam ter tempo para analisarmos. Quinto ponto, o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher para a propagação da raça humana, para a sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. Bom, além, como não está enfatizado aqui, entretanto, nós devemos lembrar também que é para manter a comunhão, os laços fraternais, conjugais, naturais do homem e da mulher. Então o casamento também não é simplesmente para propagação da raça, ter uma sucessão legítima, não. É para também cumprir essa relação, essa proximidade, intimidade entre o homem e a mulher nas suas relações naturais, conjugais e fraternais. As referências aqui, Gênesis 2:18, Gênesis 9:1, Malaquias 2:15, 1 Coríntios 7:2 e também versículo 9. Sexto ponto. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar. Eu digo constantemente aos jovens, você só deve começar a namorar quando perceber que está pronto para casar, porque você terá forças para vencer os seus impulsos naturais. Você deve perceber que este é o momento certo de assumir uma esposa, assumir um marido, assumir novas responsabilidades. Caso contrário, nem pense em se envolver em qualquer relacionamento. Continuando, a todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. O que é casar somente no Senhor? Você cristão, você rapaz cristão, você moça cristã, deve se casar também com cristão. Você cristão nem pense, nem invente em casar com outra pessoa que professa uma religião diferente da sua ou que não professa religião alguma. Caso contrário, você terá muito problema. Então o casamento, ao invés de ser uma bênção e motivo de alegria e felicidade para você, será uma tristeza e te levará a uma infelicidade, uma ruína
terrível. Portanto, os que professam a verdadeira religião, no caso aqui que somos pentecostais reformados em sua essência, aqui traz a religião reformada. Então todos aqueles que professam a religião reformada não devem casar com infiéis, com papistas e outros idólatras ou seculares. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento e aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. As referências são Hebreus capítulo 13, verso 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, Gênesis capítulo 24, versos 57 e 58, 1 Coríntios capítulo 7, verso 39 e 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Sétimo ponto. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existam os graus de consanguinidade. O que é graus de consanguinidade? Parentes. Isso se chama incesto. Então, parente não pode casar com parente. Primo com primo, irmão com irmão, pai com filha, filho com mãe, com avô, tio, tias, não pode. Em Levítico 18 traz uma lista extensa de relações sexuais ilícitas. Agora preste atenção. Nesta Constituição, ela continua dizendo que neste sétimo ponto, não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos. O que é afinidade proibido? Por exemplo, para o cristão, o relacionamento e casamento homossexual é uma afinidade proibida. Então, neste caso, nós não aconselhamos, tampouco aceitamos como correto este tipo de relacionamento e união, de acordo com as escrituras. Caso alguém diga, não, pode sim casar primo com prima. Entretanto, Levítico 18 diz que não pode. Se você disser que pode, você terá que aceitar como correto todas as outras uniões. Porque no capítulo que diz que não pode, diz um não para todas as demais uniões devassas e repugnantes. Então, se você aceitar um, você terá que aceitar todos. Por exemplo, as uniões de afinidade proibida também está nessa lista. Se você aceitar que é correto casamento de primo com primo, você terá que também aceitar essa união de afinidade proibida, no caso a união homoafetiva. Não tem essa questão de é só até aqui que está certo, isso aqui nós podemos consertar. Não, a Bíblia ela não tem meio termo. Ou você aceita o que é correto, ou você discorda de tudo completamente. Então não devem casar-se pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidades proibidos na palavra de Deus, pois tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, Marcos capítulo 6, verso 18, Levítico capítulo 18, verso 24 e também verso 28. Oitavo ponto. O adultério, no caso aqui, mocheia, lotneaf no hebraico, mocheia no grego, ou fornicação, porneia, imoralidade ou impureza sexual, cometida depois de um contrato, no caso noivos aqui, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. Então, se você casou com uma pessoa e descobriu o adultério, você pode propor o divórcio. A igreja, também o Estado, você pode perceber que os juízes, os advogados, eles fazem o possível para que o casal ainda permaneçam juntos. E a igreja também realiza esse papel em sempre aconselhar a reconciliação, apostar e arriscar sempre mais uma vez, sempre buscar a reconciliação. Um exemplo de Cristo é a igreja. Todos os dias a igreja trai Cristo. Trai Cristo como? Com o pecado, com as blasfêmias, com as concupiscências, com suas vontades. Entretanto, Cristo ele não se separa da igreja. Não, você me traiu, eu não quero você mais, vou arranjar outra igreja. Não. Ele perdoa. Ele reconcilia com a igreja todos os dias. E o casamento é um símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja.
E assim como Cristo ele perdoa a igreja todos os dias pelas suas iniquidades, também os cônjuges no relacionamento matrimonial, na sua vida conjugal, eles devem aprender a perdoarem uns aos outros e buscarem sempre a melhora e reconciliação nestes momentos mais críticos. Mas vamos supor que um dos cônjuges, geralmente a parte ferida, a vítima, a parte inocente, não quer mais viver juntos. Então, neste caso, se ela descobriu que foi traída, pode sim propor o divórcio. Entretanto, e depois de obter o divórcio, entendemos que deve permanecer como está, ou seja, divorciada, ou que reate com seu antigo cônjuge. Mateus capítulo 1, versos 18 ao 20, Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, Mateus capítulo 19, verso 9, 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 e 11, e também o versículo 27. Nono ponto. Posto que a corrupção do homem, a maldade do homem, a ganância do homem, a vaidade, o egoísmo e egocentrismo do homem seja tal que o incline a procurar argumentos, é o que eu disse no início do vídeo, muitos procurando brechas e espaços nas escrituras para alimentarem seus desejos nocivos, para santificarem seus pecados e suas iniquidades. Então, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente, preste atenção, para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. O que quer dizer isso aqui? O casamento ele só pode ser desfeito, só pode acontecer um divórcio em dois casos. Primeiro, o adultério, muito bem descrito em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 19, ou deserção tão obstinada que não possa ser remediada. O que significa isso? É quando uma das partes se tornam violentas, já perdem o respeito, se torna muito ímpia, agressiva, violenta, descontrolada, desgovernada, quando não tem como mais viver, ter uma vida, uma convivência saudável. Então, existem pessoas que, neste caso aqui, elas querem se ver livres. Eu não quero mais viver infeliz, eu não quero mais viver triste, eu quero viver a minha vida e não dá mais para viver com essa pessoa. Neste caso, o que essa Constituição diz? Nem a igreja, nem o magistrado civil, ou seja, o Estado, eles conseguiram fazer com que esses dois reatassem, reconciliassem. Neste caso, uma das partes decidiu que não quer mais porque não enxerga mais qualquer possibilidade de esperança nesta relação, então ela desiste. O Estado e a igreja lavam suas mãos. Fizemos até onde estava o alcance das nossas mãos. Entretanto, não houve reconciliação. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, que é uma parte bem burocrática, não se devendo deixar ao arbítrio e descrição das partes o decidirem seu próprio caso. Mateus capítulo 19, versos 6 ao 8, 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4 e Êxodo capítulo 10, verso 3. 10º ponto. No matrimônio, o marido e a esposa não devem privar-se um ao outro em suas relações, sejam fraternais, conjugais ou naturais dos desejos da carne. Aos cônjuges não é lícito obter a realização dessas necessidades por meio de pressão, senso de obrigatoriedade, força, violência ou qualquer outro tipo de imposição, seja psicológica, emocional, física, etc. Isso é considerado estupro, é uma prática masoquista que quer obter as coisas, quer obter principalmente... as mulheres são mais vítimas disso, os homens querem realizar suas necessidades conjugais, principalmente na área do sexo, nas relações sexuais, eles querem obter muito por senso de obrigatoriedade, por força, pressão, por violência. Isso é masoquismo, isso é estupro, e isso é antibíblico. Você, cristão, que acredita,
você tem que ser submissa, você tem que ser sujeita às minhas vontades. Não é nada disso. Se você usa este verso das Escrituras que está em Efésios capítulo 5, dizendo, obrigando a sua esposa a ser submissa, se você ler direito o que esse texto quer dizer, você verá que a mulher ela é submissa com tanta generosidade ao homem que ele não precisa forçar isso a ela. Como é então que ela se torna submissa? O próprio contexto já diz, com base no amor transmitido pelo marido. Então a esposa diz, como é que eu posso negar a vontade, dizer não, ser contrária ao marido desse? Olha o amor que ele tem pela família, olha o amor que ele tem pela esposa, olha o amor que ele tem pelos filhos, olha como este homem é dedicado a Deus, ele é um exemplo de cristão. Como é que eu posso dizer não, não ser submissa e não ser sujeita a um homem que é esse exemplo de pessoa? Continuando, mas cada um deve atender estes deveres baseado no amor conjugal. Aos cônjuges também não é recomendado se abster por muito tempo, exceto por mútuo consentimento de determinadas observações conjugais, advertindo principalmente sobre os deveres conjugais, a fim de que não venham ser tentados pela incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 ao 5, Efésios capítulo 5, verso 25, 1 Pedro capítulo 3, verso 7. 11º ponto. Não entendemos por casamento com base nas escrituras sagradas. Então é uma questão de fé, não é uma questão simples, uma simples doutrina, um simples dogma. É uma questão de fé, é uma orientação que nós entendemos que veio do próprio Deus. E por essa razão nós pregamos dessa maneira. Não entendemos por casamento, com base nas escrituras sagradas, relações homossexuais, ou o direito de exercer a paternidade e maternidade. Mesmo que criem e adotem leis para que as pessoas do mesmo sexo venham casar-se e coabitarem, essa prática não se adequa ao princípio bíblico. Não se trata, preste atenção, de uma aplicação, não se trata de uma simples aplicação doutrinária, mas preceitos estabelecidos pelo próprio Senhor, que rege nossa fé e moral cristã. Então é por essa razão que nós não concordamos com a união homossexual. As referências são Gênesis capítulo 19, verso 5, Levítico capítulo 18, verso 22, também capítulo 20, verso 13, Deuteronômio capítulo 23, verso 17 e Romanos capítulo 1, do verso 24 ao 27 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Segunda união que nós não consideramos como casamento, o contrato conjugal. A marca principal desse tipo de relacionamento é a opção dos parceiros manterem-se em suas residências de solteiro, encontrando-se na casa de um ou de outro. Não aprovamos tal prática, pois de acordo com as Escrituras, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá, casar-se-á, se apegará à sua mulher, e ambos se tornarão um só corpo. Gênesis 1:18, Gênesis 24, Gênesis capítulo 1, capítulo 1, verso 24 e 25, Marcos capítulo 10, verso 7 e Efésios capítulo 5, verso 31. Terceira união que não consideramos como casamento. Este aqui é o mais famoso de todos, que virou moda entre os cristãos. É o casamento ou a união, aliás, é o casal amaziado ou amigado, ou união estável. Esse aqui é um modelo de relacionamento, modelo de relacionamento muito comum na sociedade, de pessoas que simplesmente decidem viver juntas e que na maioria das vezes é emitido e autenticado um documento aprovando esta união, mas sem salientar as exigências e responsabilidades contidas no matrimônio. Por exemplo, em um contrato que aprova a união estável, não modifica o estado civil. Ela continua solteira, não tem um documento emitido, autenticado pelo Estado, pelo cartório, comprovando a mudança do estado civil desta pessoa de solteiro para casado. Ela está apenas em uma união estável. Todos esses relacionamentos aqui, nós temos base nas Escrituras para
não concordarmos com eles. Continuando, tal concepção não encontra suporte nas Escrituras e sempre esteve à margem da interpretação bíblica ou do reconhecimento da Igreja de que assim deva proceder. As referências são Gênesis capítulo 1, verso 18, Gênesis capítulo 1, versos 24 e 25, Marcos capítulo 10, verso 7 e Efésios capítulo 5, verso 31. E o 12º ponto é o resumo de tudo. Sendo assim, o Ministério Embaixadores de Cristo entende com base nas Escrituras que o casamento é, primeiro, heterossexual, ou seja, entre homem e mulher. Segundo, monossomático. Mono vem do grego um, somático vem do grego também, soma, corpo, então é um corpo. Monossomático, um só corpo. E terceiro, ele é monogâmico. O que significa isso? Que embora seja entre homem e mulher, não são vários homens e várias mulheres. Não são várias mulheres e um homem. Não são vários homens e uma mulher. O casamento deve ser feito somente entre um homem e uma mulher. Por essa razão é monogâmico. E quarto ponto, ele é vitalício. O que significa isso? É para a vida toda, até que a morte os separe. E somente neste caso é que as Escrituras dão a base para um novo casamento. Este vídeo aqui eu vou tratar desta questão mais complexa que, infelizmente, não temos mais, os cristãos não têm mais respeito, não têm mais interesse em entender o que as Escrituras dizem sobre isso e vão na teologia do achismo. Eu acho que significa isso, eu penso assim, a minha opinião é essa, esse é meu ponto de vista. Não, e as Escrituras? O que ela diz sobre isso? Você quer colocar sua opinião, o seu ponto de vista, o seu achismo acima das Escrituras? Vá em frente. Entretanto, você será cobrado muito caro por isso diante de Deus no dia do juízo. Então, para não nos formarmos a nossa opinião com base nas teorias, com base no que nós vemos a maioria seguindo, a maioria fazendo, que a tendência é essa, seguir a maioria, porque se a maioria faz é porque está certo. Não. De repente a minoria está correta, porque essa minoria está andando de acordo com as Escrituras. Esta aqui é a visão e a posição do Ministério Embaixadores de Cristo, declarada em sua Constituição, sobre o que ele aceita como casamento e o que ele reprova como casamento. E tudo o que foi dito aqui, lido aqui, exposto aqui, tem as suas respectivas referências bíblicas, apoio bíblico para sustentar a nossa fé. Então, esse vídeo aqui que eu estou gravando é para perder inscritos, tanto que raramente eu peço para se inscreverem no canal. Se as pessoas que estão inscritas neste canal aqui, que eu sou muito grato a elas, é porque se identificaram com os vídeos. Entretanto, este vídeo que eu irei gravar sobre o casamento é para perder inscritos. Este vídeo aqui, ele com certeza fará com que alguns abandonem também o canal. Mas se você que tem o desejo de saber o que as Escrituras dizem sobre um tema tão importante, não perca o próximo vídeo que irei tratar dos textos polêmicos, mal compreendidos e mal interpretados, quando não distorcidos propositadamente somente para satisfazer a vontade do homem, ok? Então nos vemos no próximo vídeo com o tema casamento, divórcio, adultério e recasamento. Deus te abençoe. Graça e paz.